para seguir falando sobre a repercussão depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu derrubar o tarifaço do presidente Donald Trump. E aí, olhando para o nosso cenário local aqui do Brasil, a indústria têxtil brasileira estava entre os alvos dessas tarifas que poderiam chegar a até 50%, são aqueles 10% iniciais divulgados lá no começo do ano passado, somados àqueles 40% que foram divulgados no meio do ano. E eu chamo agora Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que vem conversar com a gente ao vivo. Pimentel, bem-vindo aqui no CNN Money. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Muito obrigado. Só queria corrigir que, nesse momento, eu sou presidente emérito, mas meu cargo é o de CEO da ABIT, tá? Perfeito. Presidente do conselho, tá bom? Corrigindo, é ótima correção. CEO, então, e gostaria muito de saber a sua percepção diante da decisão agora da Suprema Corte de derrubar essas tarifas. Como é que a indústria recebe essa notícia? Inicialmente recebemos com muita alegria, porque nós temos aí, voltaremos a ter a prática das tarifas que vigiam antes do super tarifaço. Eu vi o seu comentário anterior, só para o nosso acompanhante, a nossa audiência entender. A moda praia, por exemplo, 35% do que a gente exporta vai para os Estados Unidos. E além dos 10% que pegou todos os países, mais o 40% que nós estamos incluídos, ainda teriam que aplicar os 24%, 25% que eram cobrados regularmente. Então, a tarifa de um biquíni brasileiro exportado para os Estados Unidos era da ordem de 70% a 75%. Quase inviabilizando uma interrupção de comércio, né? Então, não é à toa que houve uma queda no período de janeiro a agosto 25 agosto, dezembro 25 com agosto, dezembro 24, houve uma queda nas exportações, apesar de, no geral, no contexto geral de 25 contra 24, a gente ter crescido aí uns 10% das exportações por conta de um item que não foi sobretaxado, que são os cordéis de sisal, que servem para amarrar fardos e outros tipos de embalagem. Então, recebemos bem. Agora, como eu estava acompanhando aí a sua excelente apresentação, temos que aguardar o pronunciamento do presidente Trump. Nós não imaginamos que isso vai ficar da forma exatamente como está. Vamos ver as outras ferramentas que eles poderão utilizar e também algo que é muito importante de verificar os desdobramentos. Quer dizer, isso vale para o mundo inteiro, e o mundo vinha se ajustando a uma nova realidade tarifária norte-americana. Se isto efetivamente acontecer com base na decisão da Suprema Corte, todo esse fluxo comercial, todo esse rearranjo vai ter que se reposicionar dentro desta nova realidade. Então, eu acho que é cedo para que a gente faça qualquer tipo de análise mais aprofundada, mas a reação inicial é positiva, porque nós temos nos Estados Unidos o quarto destino das nossas exportações. Nós não somos um grande país exportador, é verdade, nós somos exportadores de mercados mais de nicho, de maior valor agregado, mandamos vestuário para os Estados Unidos a quase $60 o quilo, quando na média a gente exporta a $28 o quilo. Então é um mercado que paga preços melhores por ser uma economia mais rica. Não é uma economia que tem vários segmentos que a gente atua e, obviamente, essa notícia é positiva. Agora, os desdobramentos completos ainda é cedo para que nós possamos fazer um diagnóstico mais efetivo. Perfeito, Pimentel. É ótimo a gente entender um pouco sobre o cenário, como é que vocês estão enxergando isso, o setor especificamente, e quero justamente entender, ainda que a gente está na expectativa da fala de Donald Trump, que pode ser que ele anuncie o plano B, como ele já falou que tem um plano B, enfim, mas gostaria de saber se, caso algo de novo não aconteça, alguma atualização relevante, gostaria de saber se vocês ficam na expectativa de algum reembolso com relação a essas tarifas, porque você mesmo citou, estamos falando de mais 70% de tarifas ao todo somadas que acabam pressionando e tornando esse cenário proibitivo de exportação, né? 50%, que era o cenário que eu tinha citado aqui, a gente sabe que já dificulta muito o processo para vocês. Eu imagino acima de 50%, então. Olha, essa questão do reembolso, eu tenho a impressão que ela vai ser discutida dentro dos Estados Unidos. Pelas empresas que pagaram esse imposto adicional e que, com a decisão da Suprema Corte, pelo que nós estamos acompanhando e lendo, isso não vai ser decidido pela Suprema Corte, vai ser decidido nos tribunais inferiores.
Então, eu não vejo assim, um impacto imediato, salvo se tenha havido algum acordo entre exportador e importador, de rachar a diferença, enfim, de fazer um meio a meio para que não inviabilizasse totalmente no primeiro instante os negócios, e aí seria um acordo entre os privados. Mas eu não estou enxergando, pelo menos neste momento, um acionamento das empresas brasileiras do nosso setor à justiça americana, questionando perda de negócios para outras praças. Eu acho que é uma agenda que ainda vai ter que ser muito bem analisada, porque os custos não são baixos. Agora, pelo lado dos norte-americanos, que estão lá dentro, que pagaram os impostos e que têm lá todos os comprovantes, eu acho que isso vai acontecer em maior ou menor grau, dependendo do tamanho da conta de cada um. Certamente vai acontecer, porque os Estados Unidos também é um país muito litigante, mas do ponto de vista nosso, diretamente, nós não enxergamos ainda nenhum movimento ou não estamos recomendando por hora nenhuma ação nesse momento. De novo, porque temos que aguardar realmente o pronunciamento do presidente Trump. Se nada mudar, muda também, inclusive, a relação Brasil-Estados Unidos, naquilo que estava sendo pautado para a viagem do presidente Lula, ainda com data a ser confirmada no mês de março. Isso tudo traz um rearranjo do rearranjo. Então, é um mundo cada vez mais complexo, incerto e que exige da gestão dos negócios muita flexibilidade, muita atenção a esse quadro geopolítico. E, Pimentel, faz exatamente 3 meses a gente conversou com você sobre esse cenário como um todo com relação a tarifas, e você nos contou que vocês esperavam que o fim do tarifaço dos Estados Unidos, quando foi estendido, muitos para produtos agrícolas, que também se estendesse para a indústria. Vocês ainda têm essa expectativa que, diante aí das negociações que a gente tem acompanhado envolvendo o presidente Lula, o próprio ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, que seja possível também estender especificamente para o setor de vocês? Com a decisão de hoje já está definido, se ela não mudar, obviamente. Caso contrário, eu vejo com muita perspectiva favorável e positiva que nas negociações entre os países você retire esse excedente que foi cobrado do Brasil de 40 pontos percentuais, até porque os Estados Unidos têm superávit conosco, inclusive tem superávit na balança de têxteis e confeccionados. Então não faz o menor sentido países que têm uma relação bicentenária e com grandes investimentos diretos aqui na nossa economia, e o Brasil também com investimentos diretos nos Estados Unidos cada vez maiores. Então não faz o menor sentido, e também olhando para o quadro, para a nova realidade do mundo, a realidade política, a realidade econômica, os blocos. Então, se há o interesse dos Estados Unidos em fortalecer a sua posição nas Américas, e o Brasil é, depois dos Estados Unidos, um país mais relevante. Claro, temos o Canadá, temos o México, mas o Brasil aqui no Hemisfério Sul é o mais relevante com respeito a todos os outros países. Não faz o menor sentido continuar com uma política que é perde-perde, não é uma política ganha-ganha. Com um país que é amigo, um país que tem uma história longa de relacionamento e que tem investimentos, e que tem terras raras, e que tem agricultura, e que tem energia limpa e uma série de outros ativos. Temos os nossos passivos que a gente tem que resolver entre nós mesmos, mas do ponto de vista prático, eu vejo com muito bons olhos a perspectiva de, se houver alguma mudança na decisão, não na decisão da Suprema Corte, mas medidas adotadas compensatórias pelo Executivo americano por conta da queda determinada da Suprema Corte, eu acho que as negociações vão chegar a bom termo, porque não faz sentido isso que foi imposto ao Brasil em agosto do ano passado, julho e agosto do ano passado. Bom, e aproveito para perguntar também, Fernando, como é que vocês enxergam o cenário para esse ano de 2026? A gente sabe que ainda tem muitas dúvidas, porque a gente não sabe se esse cenário da Suprema Corte vai se manter, se Donald Trump vai anunciar alguma nova medida, mas queria saber como é que vocês estão enxergando o cenário nesse momento para a indústria têxtil. O cenário local ou o cenário mundial? Pode ser o local, olhando especificamente para o Brasil, e como é que vocês estão inseridos no cenário global também. Olha, no cenário local, nós estamos esperando um ano difícil, muito difícil, porque a economia vai crescer menos, estimativas entre 1,5% e 2%, apesar do emprego em nível elevado, apesar da renda real estar crescendo, há um grande endividamento, e nós estamos sofrendo tremendamente com as importações que vêm num avalanche
crescendo numa velocidade muito maior do que o crescimento do consumo e, consequentemente, da nossa produção. E são importações que, na maioria das vezes, vêm de países que não têm que cumprir as regras e o compliance que nós temos que cumprir aqui dentro. Então, esse é um cenário difícil para 2026. Tenho conversado com os empresários, eles estão com a mesma vibe. Infelizmente, o último indicador de confiança do empresário movimentado pela CNI ou produzido pela CNI mostra o 14º mês consecutivo abaixo de 50, que é o índice neutro. Então, não estamos enxergando um ano favorável. Claro que a queda da taxa de juros, que deverá começar a acontecer agora em março, vai ajudar, mas os reflexos não são imediatos. Quanto à agenda internacional, nós temos esse lado desse ataque frontal vindo da Ásia para colocar os seus excedentes produtivos, e pelo lado ofensivo, nós temos o nosso programa Tex Brasil. O Brasil exporta aí em torno de US$ 1 bilhão de produtos manufaturados têxteis. Estamos aí acompanhando a evolução da questão do Mercosul e União Europeia, que nós somos francamente favoráveis, participando de outras negociações, como Canadá, Japão, alimentando o nosso governo com as informações do setor. Então, tem muita coisa acontecendo no fronte internacional, e agora mais esse com a decisão da Suprema Corte. Então, não vai ser um ano fácil, não estamos prevendo nenhum desastre, mas eu sinto que os empresários estão muito ansiosos, com expectativa muito tensa, porque, além de tudo, nós vamos ter um montão de feriados, vamos ter Copa do Mundo, vamos ter eleições. E, com isso tudo, o cenário não vai ser um cenário de passeio no parque, está claro isso. Mas o que mais preocupa, o que mais afeta é essa invasão dos importados de uma maneira, digamos assim, não é um fair business. Nós somos a favor do free business, mas do free commerce, mas do fair commerce junto. E isso não está acontecendo. Eu acho que nós vamos ter que adotar medidas de legítima defesa comercial adequadas, dentro daquilo que é possível, nas regras, porque, senão, nós vamos continuar a perder parte da nossa indústria, não por incompetência, ou não por falta de vontade, ou não por falta de tecnologia, mas por uma competição absolutamente desequilibrada, começando, por exemplo, pela taxa de juros, que a gente paga aqui a taxa básica de 15%, a taxa básica na Ásia 2%, 3%, 4% para financiar o negócio. Realmente, isso coloca em muita desvantagem um setor que tem que investir o tempo todo para continuar moderno. E a agenda internacional, como eu falei, temos várias iniciativas, acabamos de chegar da Premier Vision na França, uma feira muito importante do mundo ocidental, Colômbia Tex, com mais de 40 empresas, estamos agora em feira nos Estados Unidos, enfim, estamos acompanhando a missão do presidente Lula à Índia, temos uma agenda muito forte internacional. Agora, para você exportar mais, ser mais competitivo, não basta você querer. As condições macroeconômicas também têm que te permitir ser mais competitivo, além, é claro, de cada empresa, o setor fazer o seu dever de casa em termos de investimento, processos, tecnologia, qualificação de pessoas, etc. Esse tema da redução da semana de trabalho e do fim do 6x1 é um tema que, obviamente, dependendo do desfecho dele, vai nos colocar numa posição ainda pior em termos de competitividade. Muito bem, Fernando Pimentel, CEO da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes, viu, quando a gente tiver mais informações para atualizar um pouco sobre o cenário do setor. Muito obrigado, prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, obrigada.